Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. E aí, bom dia, ao vivo em cores aqui nos nossos estúdios e em blusa de frio. Bom dia, com 11 graus começando o Delícia, dia, né? amo. Prazerão estar aqui com vocês, tudo. Marina tá aqui com a gente hoje, estamos com Lu, Murilo também. Bem-vindas, bom dia. Obrigada. Obrigada, gente. Bom demais estar aqui, trazendo um calorzinho para esse estúdio. Opa, Tá é frio. sobre. Bom, a Carol já começou a fazer aqui uma introdução, mas agora sim, também como convidada aqui pra gente bater um papo, vai lá. A gente vai falar sobre o que é esse papo, né? Mas introduzindo aqui a Marina Soares Ottoni, psicanalista, professora, pesquisadora, palestrante sobre temas relacionados aí maternidade, feminina, infância, que vai lá, dialoga com esses nossos 18 anos, né? Agora que a gente chegou à maioridade, ai meu Deus do céu, muita responsabilidade tá vindo por aí. Mas, né, no caso. Ei, Marina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Tudo certo, né? Tudo certo. Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, a gente tá nessa nossa semana super especial, não é? Há muito tempo já trazendo alguns conteúdos neste mês de maio, a gente tá ouvindo na nossa programação vários parabéns também de ouvintes, pessoas, personalidades de uma maneira geral, tudo pensando aí nesses 18 anos, né? E a gente tá trabalhando com esse conceito, maior de idade, maior com você, que é muito, muito legal, obviamente, pelos motivos óbvios, né? A maioridade vem o quê? Com mais responsabilidade, hein, Luciana Viana? Quando você tirou 18 anos, o que mudou aí na vida? Não é aos 18 anos, cheia de energia, ainda hoje sim, né? Mas lá já pensando no futuro profissional, né? Estamos aqui hoje colocando em prática, né? A comunicação, essa arte da comunicação, essa responsabilidade da comunicação, não é isso, Murilo? É isso aí, eu até comentei quando naquele vídeo que a gente gravou, né, para os 18 anos da rádio, que 18 anos minha preocupação era tirar carteira, deu certo. Tirei antes de completar 19, eu já tinha tirado. Escapar do exército, positivo também, consegui, não peguei exército, ainda bem, fugi dessa. Então essas eram as minhas grandes preocupações. Depois do vestibular eu demorei um pouquinho ainda para passar, mas deu tudo certo. Nessa geração agora não é mais tanto tirar carteira, né? Eu vejo não, são outras emergências, outras urgências. Mas a minha preocupação era muito tirar carteira. Eu também tirei com 3 meses dentro de 18 anos. Eu demorei mais. Eu fiz o 18 em outubro, né? Nós estamos no mesmo dia. Exatamente. E janeiro eu já tava com... Não, desculpa, janeiro não. Março. Março rápido. de 2000. Foi bem rápido. Não, 1990 e alguma coisa. Bolinha. Você foi bem rápido, Carol. Foi rápida. Bom, a gente está nessa semana de comemorações. Nossa reportagem foi buscar entender como que é passar por esse marco, né? Sob diferentes perspectivas, daqueles que, assim como nós, da Band News, estamos completando 18 anos neste 2023, quem já passou por essa fase e por aqueles que estão de olho lá na frente, quem é criancinha, mas já fica naquela, ai, quando eu for adulto. Já aviso, crianças, calma, não fica nessa de querer ser adulto não, porque é só BO, mas a gente sabe, né? A criança fica, ai meu Deus, quando eu for adulto eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Não é muito bem assim não, mas enfim, a gente conversou com as criancinhas também. A gente vai acompanhar juntos a reportagem da Mariana Reis do Jária Xavier e na sequência a nossa roda de conversa aqui. A Band News FM, você sabe, é uma rádio de notícias, ou seja, fala sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, dos mais sérios aos mais banais. E a vida é assim, não é verdade? Foco a gente só tem um, notícia, não importa qual ela seja. O Diego Lago tem só 9 anos, metade do nosso tempo de vida no ar. Como boa criança que é, ele ainda não sabe muito bem o que vai fazer daqui a 9 anos, quando ele vai chegar à maioridade. Mas ele tem algumas ideias já. Eu quero ser ou ortopedista, igual meu pai, ou jogador de futebol. A Mariana, da mesma idade, também tem dúvidas se aos 18 estará na faculdade de Direito ou em algum curso de exatas. Eu quero ser professora de matemática ou advogada. Já o Gabriel parece mais bem decidido. E olha que só tá com 8 anos. Com 18 anos eu queria ser desenhista. Eu adoro desenhar. Isso mesmo, Gabriel. Gostar do que faz é fundamental. Não importa o que você escolher. A gente, por exemplo, desde pequenos, sabemos que nosso negócio é notícia mesmo. E estamos aí, há 18 anos. Pensando lá na frente, no próprio aniversário de 18 anos, Diego tem preocupações ambientais. Eu acho que o mundo vai estar mais poluído, provavelmente. A camada de ozônio mais destruída. E você, Pedro? Com 18 anos, se eu tivesse condições, eu abriria uma campanha para ajudar quem passa fome. Ele tem uma dica para a Rádio Band News. Como é um jornal, para dar notícias boas, sabe? Que
tem mais paz no mundo, não tem aquelas brigas, sabe? Nem sempre é possível atender ao conselho do Pedro, mas a Band News se esforça. Principalmente porque tem gente como o Diego, que em nome da sustentabilidade acha importante a gente continuar falando sobre alguns problemas. Eu acho que precisa falar sobre a poluição, sobre a camada de ozônio, coisas que fazem muita diferença no nosso planeta. Ô Mari, você que é novinha trocou toda essa ideia aí com os pequenos. Eu, com os meus trintões, também falei sobre maioridade, mas com os grandões. O Rafael, assim como a nossa rádio, tá com os 18 anos de idade. Para ele, ser adulto envolve um misto de sentimentos. É uma fase de descobertas, né? A gente está saindo da juventude e entrando na vida adulta. É um momento talvez muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bom para nós, para o nosso amadurecimento e tudo mais. A Rebeca também chegou à maioridade recentemente. Nossa, é uma sensação bem estranha. É uma fase de transição. Você era ali uma adolescente, dependia dos seus pais pra tudo. Daí vem aquela idade, 18 anos, todo mundo fala que tudo vai mudar na sua vida. Tá bom, Rebeca, mas o que você esperava para quando atingisse essa idade? Quando eu era criança, eu achava que com 18 anos eu ia ter meu carro, eu ia dirigir, eu ia, sei lá, morar sozinha, mas não aconteceu. Mas aí me bateu uma curiosidade. Como era ter 18 anos atrás? Para saber, a gente procurou pessoas que hoje estão nos 36. E eu achei o Diego. Acho que podemos dizer que aos 18, ele não estava muito afim de responsabilidade. Primeiro, poder tomar cerveja legalmente, né? E a segunda coisa era poder tirar carteira, né? Porém, entretanto, todavia, agora, 18 anos depois, a vida cobrou, né, Diego? Muito trabalho, deixa, né, de focar aquela vida na escola para poder começar a sua vida profissional ali, né? E para os próximos 18 anos, o que você quer, meu amigo? Ser pai, né? Daqui 2 anos, 1 ano e meio, a gente já começa a pensar ter um filho, então daqui 2 anos meu filho já deve estar com 16, minha filha, não sei, né? Band News FM. Maior de idade. Maior com você. Ah, que legal o material da Mari e do Jader. Marina, a gente ouviu, vai lá, crianças, adolescentes nesses 18 anos, quem já tá com o dobro disso com 36, e é bacana a gente ouvir, né? Quem tá com 36, você tinha uma ideia de, meu Deus, vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, mas a realidade cobra, né? E tudo mais. Eu queria te ouvir a partir dos depoimentos das crianças, o que eles estão pensando assim para esse futuro. Eu achei tão bacana esses temas ligados, eles falando da sustentabilidade, essa preocupação assim com o social, é uma pegada já tão diferente que essa geração tá tendo, né? Não sei se você percebe isso no consultório. Percebo, eu acho que é uma geração completamente diferente da nossa, com outras perspectivas em relação ao futuro. E eu achei muito legal o depoimento desse menino, porque eu acho que é uma geração também muito ligada nas questões que estão acontecendo no mundo, ecológicas, de todas essas transformações e preocupada com o futuro. Algo que eu acho que a nossa geração, talvez, né, falando nossa, aí uma faixa etária entre 30, 40, chegando nos 50, talvez eu acho que a gente não tinha tanta consciência. Eu acho que isso é muito fruto das crianças terem muito acesso hoje à informação de uma forma muito fácil e das próprias escolas também estarem trazendo essas temáticas para serem debatidas, o que eu acho que é fundamental. Porque eu acho que é uma geração que tem que pensar mesmo nesses temas e tem que abrir a cabeça, inclusive em relação ao que você vai ser no futuro, porque as profissões estão caindo, né? Estão surgindo novas profissões, um outro olhar sobre o mundo, e eu acho que a gente precisa educar as nossas crianças para uma nova geração que está vindo, né? A gente vem com a nossa história e acho que a gente precisa dar um passo à frente para conseguir, de fato, preparar um filho pro que tá vindo. E aí, Carol, o que você acha? Eu concordo com a Marina, inclusive essa questão, a gente estava até nos bastidores falando um pouquinho sobre questão de educação. Coincidentemente, descobrimos que nós estudamos juntas, né? A primeira coisa que eu falei, eu te conheço de algum lugar. E na minha cidade dos 18, olha que coisa, formamos juntas na mesma escola. E essa questão da educação, ela é fundamental para esse apoio nosso como pais e mães, né? Porque 18 anos atrás, a gente não tava com 18, né? A gente tava com muito mais, mas... Você entrar em detalhes. Quando nós estávamos com 18, isso lá na década de 90, a gente tava brincando aqui que as preocupações eram outras.
Mas como eu vim de um meio também, de uma educação exterior, já tinha uma certa conscientização em relação ao que essas crianças estão falando. Então eu acho que assim, a educação realmente ela tem um papel fundamental nesse diálogo, né? Sim. E as crianças hoje, elas estão, e nós, né, como pais também e mães, estão vivendo um desafio de de ter ainda um futuro ainda um pouco assim, o que será que vem por aí? Nebuloso, né? Nebuloso. E a gente tem que ter um desdobramento, tá muito mais antenado do que os nossos pais eram na nossa época, tá totalmente inserido nesse mundo da juventude. Então quando você pergunta pro meu filho hoje, que tem 12, filho, o que você acha quando você vai ter 18 anos? Ele já tá pensando em outras coisas, tá pensando em profissões que às vezes fala assim, a gente nunca pensaria que seria uma profissão. A gente nem sabe que existe. Nem sabe que existe, né? Mas ainda tem o básico, tipo, quero ser um goleiro de futebol. Ou modelo. Ou desenhista que a gente ouviu na reportagem. Ou desenhista, né? Assim. Então a gente ainda tem um mundo analógico aí que permanece. Mas são desafios que nós, como pais, primeiros pais dessa primeira geração digital, estamos vivendo, que eu gosto dessa emoção. Eu vivo bem no caos, assim. Eu gosto dessa questão de pensar o que será do mundo daqui a um tempo. Ter certeza de tudo não me atrai. Então isso pra mim eu acho interessante. E você que tá desse lado como psicóloga, tratando as crianças, deve ser muito interessante explorar esse universo, né? Mas eu acho que isso exige dos pais dessa geração uma abertura de mentalidade. Não, que eu acho que não foi tão desafiante para as gerações anteriores, né? Não só de se abrir para o que está acontecendo no mundo em termos de mudança, mas de enxergar que os nossos filhos podem trilhar caminhos completamente diferentes do que a gente trilhou, porque a gente vem de uma geração muito tradicional. As pessoas faziam engenharia, medicina, direito, né? Hoje, por exemplo, eu atendo uma pessoa no consultório, claro que ela já tem 20 e poucos anos, ela faz uma faculdade de jogos. Olha. Eu nem sabia que existia. Quando ela me falou, eu falei, faculdade que ela? De jogos. Aqui em BH? Aqui em BH, na legal. PUC. É isso que eu ia falar. Jogos digitais, eu acho. Então eu fico pensando assim que, na verdade, eu acho que esse é sempre o desafio da parentalidade, né? Você abrir a cabeça para os seus filhos, para o que está por vir. E o filho é aquele que vai te apresentar as mudanças do mundo, né? Mas eu acho que essa geração isso tem um desafio maior. Eu fiquei escutando aqui esses depoimentos e fiquei pensando, nós aqui, né, que estamos representando a bancada dos 40 aqui, né? Nós 4 aqui estamos, essa bancada aqui dos 40. Como é interessante, né? Porque a gente foi fruto de uma geração, como a Marina disse, que era uma geração, a dos nossos pais, muito preocupado em nos passar esses valores, né? Você vê quando a gente pergunta, tirar carteira, era o trabalho. Meu pai tinha um negócio com carteira assinada, que eu tinha que trabalhar. Ele achava que eu com 18 anos já tava, eu fui trabalhar com 20 e poucos. Ele me cobrava, já que ele falava que com 18 anos ele já trabalhava. Então, já havia essa carga por uma responsabilidade de coisas que eram importantes, né? Hoje não faz tanto sentido mais tirar carteira mesmo. Um trabalho formal é uma preocupação nossa, né? Assim, da nossa geração. A gente hoje ainda sofre quando vai trabalhar em outro esquema que não seja a carteira assinada. A gente já melhorou sobre isso, mas a gente sofre ainda porque somos frutos dessa geração que era muito importante. A gente pegou essa transição. Agora, para os meninos de 18, nem pensa, trabalhar assim, né? Aconteceu um fenômeno interessante, né? Que a gente achava que teria a questão da responsabilidade seria cada vez menor, 18, 17, 16. A gente vê o contrário hoje, né? Os meninos, eles acabam prorrogando aí essa entrada no mercado de trabalho. É mais leve, eu acho, para eles, esse processo, né? Acho isso mais bacana, não ter essa pressão de um trabalho formal. E quando arrumam um trabalho, também não tem aquele apego que a gente tinha de ficar anos no mesmo trabalho. Eles ficam 3 meses, aí, não, suave, não deu pra mim, vou sair. Hoje são até nômades digitais, não tem mais então, raiz. Isso é muito interessante ouvir como muda e muda rápido, né? E muda inclusive de profissão, né? Não só muda de local de trabalho, mas eles se reinventam a todo tempo, sem morrer de angústia por causa disso. Eu acho que a gente sofreu mais com isso porque a gente ficou nesse meio, né? Pressionado por esse conservadorismo, talvez, dos nossos pais. E sendo pressionado por essa juventude que, para eles, é tudo muito fluido mesmo, né? Muito e você contando isso foi muito coincidência, porque esta semana me pediram o meu diploma, a gente vivendo esse mundo ainda de papel, de formalidades, e junto do meu diploma tava o quê? A minha carteira de trabalho. Que eu tinha quantos anos quando eu tirei? 18. Aquela fotinha, carinha redonda, de menina ainda, com 18 anos. Aí eu fui olhando quantas vezes eu tenho uma carteira assinada. Acho que 3. O resto eu fui toda autônoma, eu fui empreendedor. Então, assim, eu acho que assim, a nossa geração tá meio que no limbo. No meio do caminho. A gente tá tentando sair um pouco de lá pra entrar aqui, mas isso é bom pra gente poder também dialogar com
as dos nossos filhos, né? Exatamente. E a receita é essa, é pesquisar, ler, né? Trocar ideia, participar até de debates mesmo com essa juventude. E nesta semana a gente até comentava sobre essa questão das profissões que tem que se adaptar, se atualizar. A gente falava do jornalismo, né? Antigamente, nem tão antigamente assim, mas a gente atendia os ouvintes na redação por telefone fixo. Hoje é o WhatsApp, né? Então é um leque que se abre. Essa moçada hoje não necessariamente depende de uma emissora, pode criar aí um canal no YouTube, Exato. E fazer ali uma carreira. Ou seja, é se adaptar, abrir os olhos mesmo, pesquisar, né? Sim. Ô Marina, a gente falando muito dessa perspectiva da criança, do adolescente, eu queria ouvir que tipo de relato você está colhendo ali dos pais. Tem essa ansiedade também por parte deles nessas crias que estão aí no mundo, né? Que estão crescendo nesse mundo, passando por tantas transformações que a gente sequer imagina, né? O que vai acontecer dos próximos 18 anos da Band News. O mundo vai estar, meu Deus, sei lá, completamente revirado, né? Inteligência artificial vindo aí. Como é que os pais estão neste mundo meio louco? Profundamente angustiados. Oh, meu Deus. Claro que tem suas exceções, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Você é muito desafiante, né? Porque a gente imagina para um filho, eu não estou generalizando, mas a nossa tendência é querer dar para o filho aquilo que deram pra gente, principalmente quando deu certo, né? Então, quando você tem um filho, por exemplo, que às vezes não se enquadra numa educação formal, é desafiante, né? Você reconhecer que ele precisa ir para um outro modelo. Quando ele vira para você e fala que ele não vai ser médico, ele não vai fazer direito, que talvez ele queira ser músico, que talvez ele queira uma outra profissão que nem passava pela sua cabeça, ou que para sua geração é sinônimo de instabilidade e de insucesso, é muito angustiante. Porque esse é o desafio. É você conseguir ler o que vai fazer sentido para o seu filho e o que ele deseja. E abrir mão daquilo que você idealizou para ele, sonhou para ele, ou daquilo que você acha que é certo a partir da sua história de vida. Nossa, eu nem sou pai, mas só de falar me deu uma angústia de pensar se fosse comigo, se fosse meu filho nessa. Pois porque é isso, né? Porque, na verdade, quando você tem um filho, você projeta. Querendo ou não, de forma consciente ou não, você projeta um monte de expectativas, um monte de sonhos. Inclusive, às vezes você espera que ele vai realizar aquilo que você não realizou. E aí você joga em cima dele o seu sonho, né? Que não é justo, inclusive. Porque às vezes rola jogar frustrações também, né? Exatamente. Então o desafio é, como que meu filho é? Como é que é a personalidade dele? O que ele gosta? Né? Assim, o que ele tá sonhando? O que vai fazer sentido para a vida dele? O desafio é acolher isso. Eu acho que tem dois desafios. Primeiro, que o mundo tá mudando rápido demais. Né? Eu acho que por mais que a gente abra a nossa cabeça, igual a Carol tava falando, né? Tirei minha carteira de trabalho com 18 anos. Quer dizer, possivelmente sua expectativa era, eu vou me enquadrar num trabalho formal. E você fez uma outra trajetória, né? Você teve 3 assinaturas na carteira, né? Na época eu fiz o que esperavam de mim, né? Aquela coisa. Exatamente. O que seus pais seguindo o plano, né? Planos de quem? Normalmente Exato, dos nossos pais, né? Então, assim, eu acho que a gente é uma geração que está conseguindo acompanhar as mudanças, igual ele falou, né? Agora eu já tô menos angustiado de não trabalhar dentro dessa formalidade. Quer dizer, a gente está se adaptando, mas os nossos filhos nos colocam o desafio de adaptar ainda mais, né? Porque aí a gente está falando do futuro de alguém que a gente preocupa o tempo todo, né? Então, eu diria que nós somos uma geração de pais angustiados. A Ana Carolina aqui no YouTube tá falando, estamos em um período de transição em todos os aspectos mesmo. Trabalho em escola e vejo essa apreensão dos alunos. Mas o que percebo é que o básico continua sendo mais importante, passar valores e torná-los confiantes. E é isso, total, né? Com certeza, porque se você consegue criar no filho uma autoestima, eu acho que isso faz uma grande diferença na vida, né? Se você consegue fazer, ele perceber que ele dá conta, que seja lá o que ele estiver sonhando, se ele correr atrás, se ele batalhar, ele vai chegar. Eu acho que isso talvez seja o melhor que os pais podem ensinar para os filhos. Porque o resto eles vão ter que construir por eles mesmos. Eu acho que a boa notícia é que mesmo dentro de um mundo tão complexo, angustiante que nós estamos vivendo como essa geração, de incertezas, de angústias, igual a gente tá falando, puxa, só sentimento pesado, né, forte. No final das contas, a fórmula, isso que a Ana Carolina falou, é o básico. É o básico do diálogo, do amor, da escuta para com o filho, da compreensão, dessa troca. E isso é muito simples. Sim. Que basta sentar e ouvir, né? Simples, mas não era tão simples, talvez, na nossa geração, como nossos pais, né? De ouvir, de falar, deles entenderem quais são os seus desejos, meu filho, né, minha filha. Talvez isso mudou um pouco de família para família, mas de uma forma
padronizada de uma sociedade na nossa época, não tinha muito essa questão de o que você quer, era tipo, é o que tem. E é o que eu sonhei pra você. É o que eu sonhei pra você. Então, assim, é o que o mundo tá te esperando de você. Não é muito assim, o que eu vou ser? E as pessoas hoje interpretam isso de uma coisa meio assim, essa geração escolhe demais. Gente, mas que bom que há oportunidades em inúmeras escolhas. Vamos dialogar quanto a isso, entender o que tá aí de oportunidades, né? Eu acho que essa é a fórmula que vocês falaram, essa atravessa o tempo, né? Independentemente se eles estão vendo uma modernidade líquida, mais fluida ou não, ou a dos nossos pais, que era tudo muito certo e muito sólido e concreto, né? A nossa, que é essa em transição. Acho que se você apostar, né? A ideia é respeitar principalmente e apoiar os filhos e tal, não tem muito segredo, vai dar certo, né? Eu pego por mim, meu pai queria que eu fizesse engenharia elétrica a vida inteira, mas a partir do momento que eu decidi não fazer, virou todo esse apoio para o que eu escolhi, enfim, super, né? Me incentivou a ler, a tudo, a um mundo. Então acho que esse é o segredo, né? Apoiar, respeitar, né? Acho que não tem muito, acho que isso atravessa os tempos aí, viu? Essa é a boa notícia. Tem um depoimento super legal aqui da nossa ouvinte, vamos ouvi-la. Porque, na verdade, quando você... Band, estou aqui, né, escutando vocês nesse papo super legal com questão da juventude hoje em dia, né, as nossas questões quando éramos jovens e dessa transformação que é a vida, né? E eu tô assim, eu vivo, sabe, esse meio termo aí, né? Porque eu tenho 2 filhas, a Luísa tem 24 anos e a Júlia tem 8. Então eu tô no meio de uma filha que hoje é o jovem do momento, que tem outras prioridades diferentes da que eu tinha, e com uma outra filha que está com 8 anos e tem muitas fantasias na cabeça sobre o que ser, né, quando crescer. Muito legal esse papo, viu? Bacana demais. Beijo. Nossa, a situação dela, né? Assim, uau, bem desafiante. Caramba. Um beijo pra Ju. Gerações totalmente diferentes. Tem uma mulher em casa. Tem uma mulher, 24 anos. Eu casei com 26, imagina. Você também deve ter casado por aí, né? Momentos de vida, né, dos filhos completamente diferentes. Infância e vida adulta já, né? Não é nem adolescência. Eu achando que eu tava no meio de um desafio, um de 12 e outra de 6, porque já são universos, imagina. E fiquei pequenininha aqui. Você falou, vou parar de reclamar da vida. Não é? O meu tá super Sua fácil. grama tá muito verde na comparação com a da Juliana. Dela é um desafio. Pelo menos são 2 mulheres, né? São universos parecidos, assim, em termos Pelo menos não tem essa desafios, diferença, né? Mas muito bom, obrigada. Isso você comentou de gênero. Marina, isso que a gente tem observado, que eu acho que é uma discussão super importante, sobretudo para mães de meninos, né? Criar meninos que sejam feministas, né? Que entendam essa luta, né? Não criar aquilo que a rede social fala do hoje, do macho escroto, né? Que, desculpem o termo, mas é o que a gente observa muito, né? Hoje em dia também. É claro que é uma questão de geracional, educação e tudo mais, mas me parece ser um baita desafio, no caso de mães de meninos, criarem meninos que entendam a importância realmente dessa, usar esse termo chavão aí, clichê, que é luta, mas eu não consigo pensar em outro também. Queria te ouvir sobre isso. Não, esse ponto que você está trazendo é super interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Qual que eu acho que é o desafio? Primeiro que sim, eu acho que a gente precisa criar filhos com outro olhar em relação às mulheres. Não só porque nós estamos nesse momento de luta, de tentar mudar, né, essa questão social que é patriarcal, que a gente traz aí, né, ao longo da nossa história. Agora, qual que é o desafio? Eu falo que nós somos uma geração de pais em transição. A gente foi criado por pais completamente tradicionais. Se a gente for pensar, eu e a Carol, né, pensando aqui na nossa idade, nós somos filhas do movimento feminista. De mães que viram o movimento feminista acontecerem, que falaram pra gente trabalhar fora, mas ao mesmo tempo nos ensinaram a ser mãe à moda tradicional. E mesma coisa para um pai, né? Ele veio criado dentro de um padrão patriarcal de família. Porque essa questão de você discutir o feminismo em casa não é só uma questão de você falar, é uma questão de você mostrar. De agir, né? De agir, né? E isso, principalmente o pai, não só a mãe, ele tem uma grande importância nisso, né? A forma como ele trata a mãe, a forma como ele se coloca também no cuidado com os filhos, ele ensina algo novo, né? Então, assim, eu acho que a transmissão, ela vem no que você fala, mas também no que você faz. Por que é desafiante? Porque nós estamos tentando fazer diferente, enquanto pais. E aí, quando eu falo fazer diferente, daquilo que a gente viveu na nossa criação dentro de casa, que para a maioria de nós
é um modelo tradicional de família. E que a sociedade normalizou, né? Um tanto de ações, atitudes, né? Nesse trato com a mulher também. Exatamente, exatamente. Então eu acho que essa questão do respeito com a mulher, do olhar sobre a mulher, eu acho que é fundamental. Fundamental, porque, sinceramente, eu acho que se isso não for trabalhado com os meninos dessa geração, eu acho que, inclusive, eles vão ter muitas dificuldades em termos de relação amorosa. Sim. Porque tá vindo uma geração de meninas que tá aí, né, gente? que tá gritando. Ah, sim, elas já estão falando sobre isso. É. Eu vejo na geração do meu filho de 12. Ele já fala, mãe, eu não sou machista. Ele fala? Fala. E eu falei, então, você sabe então o que é isso, né? Continue assim, então. Porque eu acho que mais do que ser um homem feminista, é primeiro não ser um homem machista. E aí ele vai entender outras coisas, né? Mas eu venho de uma família que não era tão tradicional, assim, por sorte, talvez, pelos meus pais terem sido mais progressistas em relação a vários assuntos. Eu tive talvez esse privilégio de viver numa casa onde não existia um machismo, mas a sociedade é. E o que o Lucas trouxe é um desafio também pra gente criar os nossos filhos, mas também as nossas filhas. Porque eu sei que ela já vem com o chip, mas a gente também vem desconstruindo um machismo que já tá dentro da gente, achando que se a gente faz de um certo jeito é errado, se a gente não faz, tá. Então a gente tem que desconstruir. E o desafio maior é quando, por exemplo, você tem o conflito de dois, vamos dizer assim, backgrounds diferentes de duas famílias, que seria a sua e do seu marido. Eu vejo, às vezes, uma construção muito enraizada num tipo de sociedade, ainda mais porque uma família mais tradicional mineira, e a minha história é totalmente diferente. Então, assim, quando isso entra dentro de casa, pra você ter uma criação, se não tiver um alinhamento ali no diálogo, a coisa vai virar a luta na prática, a batalha, entendeu? E vou te falar, gente, tem dias que é mesmo. Tem dias que é mesmo, tem gente que fala assim, a gente tem que falar, não é assim. E esse negócio do exemplo tá aí, de você ver a sua mãe, né, talvez falar, não é assim que se fala, não é assim que se faz. Ou até mesmo ter uma conversa com o marido, falar assim, não, mas isso que você tá falando, você tá entendendo o absurdo que isso tá soando? É o diálogo, né? É o diálogo. E aí, hoje, eu posso dizer que o meu marido, que vem de uma família muito tradicional, hoje ele fala, você ouviu o que aquela pessoa falou? Você ouviu o que aquele cara falou? Que absurdo ele falar isso. Agora ele já tá muito mais antenado pra isso, então esses exemplos vão sendo desconstruídos. Agora, gente, é importante entender. Isso não acontece da noite pro dia, né? Não, isso é uma construção. É uma construção, processo, uma né? mudança, uma ruptura gigantesca. Essa transição que a gente tá passando nessa geração nossa, a gente tem que ter um pouco de tolerância, de paciência, falar assim, vem cá, deixa eu conversar com você. O cara de 45 mais, geralmente, senta aqui do meu lado, você quer me ouvir? Vamos conversar, eu não vou te julgar. Me dá sua mão aqui, vem cá. Me dá sua mão aqui. Então, isso é importante a gente também ter, porque não pode também tipo, fechar a porta na cara e falar, que absurdo, é uma educação, é um letramento mesmo. Então a gente tem que mudar e eu dialogar. acho que todos nós temos essa responsabilidade de promover esses diálogos, não só com as crianças, mas entre o casal, com as pessoas da nossa geração. Porque a gente está falando de anos de patriarcado. Enraizado, e principalmente aqui em BH, não, em Minas, né, gente? Nós somos uma sociedade tradicional. Muito. Não tem como negar. Ainda somos. Mais uma mensagem do Wagner aqui. Nossa, olha o adiantado da hora. Ai, meu Deus. Mas o Wagner tá falando aqui. Bom dia, pessoal. Sinto várias dessas angústias de pai cinquentão, com filho de quase 18 este ano. Então tá igual a Band News, completando 18 anos. E menina de 8 anos. Então 10 anos de diferença ali, né? Ele falando, e venho de uma criação que vocês já narraram e tô acompanhando essa evolução aí das gerações. Ele falando para todos os temas, trabalho, gênero, relações amorosas, convívio social, mas ótimas as discussões que você, Carol, todo mundo, né? Enfim, trazendo hoje. Obrigado, abraço a todos. Bacana. Muito legal. Obrigado pelo relato aqui. Muito bom. E a Ju que mandou uma mensagem falando das duas filhas, ela mandou um complemento aqui falando, meu marido era um cara muito machista, ele vem desconstruindo isso de algum tempo pra cá. É isso, é um trabalho, né? É um trabalho. Pra vida toda. Pra vida toda. Marina, eu ficaria mais 24 minutos, que é o tempo que a gente tem de jornal conversando, mas tem notícias pra poder falar. Temos mais notícias, né? Temos mais notícias. Mas que delícia, viu? Prazer conhecê-la. Eu que agradeço. Da Carol, muito obrigado e volte outras vezes. Tá, volto sim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desses temas que me agradam muito. Eu acho que a gente precisa falar e abrir a cabeça das pessoas sobre isso. E nos alivia, né? Falar sobre isso, ver que a gente não tá sozinha. Não. Os pais, as mães não estão sozinhos. A gente tá aí num grupo que tá trocando muita angústia junto, né? Sim. E eu queria só fazer uma observação, gente. Porque a Band está fazendo 18 anos, só que ontem, Mulheres Elétricas fez 7. Dia 17 de maio.
Então nós estamos todos Legal, fazendo aniversário. legal. Inclusive esse moço, Eu. Lucas, aqui, que fez semana Parabéns. passada também, né? Foi Isso. semana passada? Foi. Então, parabéns Foi, para foi no Dia das Mães. Deu um Dia das Mães. foi no Dia das Mães. Dia 14. Ah, que especial, gente. Muito bom. 3.3. Olha o tanto de comemoração. Temos que ter vários bolos e velas. Ou vinhos, né? No período da noite. Ah, não, vinhos também Eu pode. sei que você gosta. Mas isso aí eu nem falo mais, né? Meio Ah, óbvio já. Isso é evidente, né? Marina, você tá nas redes sociais pra quem. Tô. Enfim, Marina Soares Ottoni. Acho que é isso. Peraí. Marina, vamos ver. Você Aquela, não tá a sabendo gente a sua própria mesmo rede. sabe, né? Como é que a gente mas tá não nas sei redes bem como sociais. estou. É Marina.Ottoni? Não, Marina Soares Ottoni, tá certo. É isso mesmo. É? Tá. É, mas é @marina.ottoni, tá? Isso. Ah, tá bom. @marina.ottoni. Beleza, Tá ótimo, obrigada. Marina.Ottoni pra quem perguntou aqui. E volte em outras oportunidades, assunto não vai faltar, né? Com Não. certeza. Obrigada pelo convite. Gostei gente muito de estar agradece. aqui com A vocês. gente também. Comemorando Carol. os 18 anos da É banda. isso. E Carol, não preciso nem falar, né? Comemorando aqui junto com a gente nessa semana de programação especial. E vai lá, comemorando Mulheres Elétricas também, né? Isto. Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite de estar aqui Obrigado com a vocês. vocês. Valeu, foi ótimo. Um beijo pra vocês. Obrigada. Beijo, valeu. 10h38.